Você já se perguntou por que tantos que estão no topo sentem-se no fundo? Por que há um silêncio tão ensurdecedor por trás dos aplausos? Pense em Kanye West, um homem que aparentemente conquistou tudo: fama, fortuna, genialidade artística. Mas algo em sua jornada revela o contrário. Por trás da imagem poderosa existe um homem em busca, não de mais prêmios, nem de novos palcos, mas de Deus. É sobre essa dor invisível que vamos falar hoje, a dor de quem tem tudo. E mesmo assim sente que não tem nada, a dor de viver no brilho do sucesso, mas no escuro da alma. Kanye é um símbolo, um espelho talvez, dessa dissonância entre a imagem pública e a angústia privada. Ele representa o paradoxo moderno, ser reconhecido por milhões, e mesmo assim não se reconhecer por dentro. A ciência, através de vozes como Joe Dispenza, já nos alerta. O cérebro humano pode se viciar em emoções como poder, validação e ego, mas isso não é vitalidade, é sobrevivência. É uma mente desconectada do coração, é uma existência sem coerência vibracional. Gregg Braden vai além. Ele nos lembra que o verdadeiro poder não está no palco, mas no campo quântico, onde não é a aparência que cria realidade, mas a coerência entre o que sentimos e o que vibramos. Kanye não está em crise por ter falhado, ele está em crise porque venceu, e descobriu que vencer no mundo não significa vencer dentro. Hoje queremos te convidar para refletir. O que acontece quando um arquétipo do ego encontra o chamado da alma? O vazio dourado, a frequência invisível que corrói mesmo sob os holofotes. O que acontece quando se alcança tudo e ainda assim algo continua faltando? Essa é a pergunta silenciosa que ecoa na vida de tantas pessoas que chegaram ao topo. Pessoas admiradas, celebradas, aclamadas, mas profundamente vazias. Kanye West é um desses rostos. Por trás dos prêmios, das capas de revista e das multidões, há um ser humano que começou a perceber algo que muitos não têm coragem de olhar. A fama não alimenta a alma. Há um equívoco coletivo, quase inconsciente, de que a plenitude virá com conquistas externas, mais dinheiro, mais reconhecimento, mais poder. Mas o cérebro, como nos mostra Joe Dispenza, não foi programado para a paz, foi condicionado para a sobrevivência. Ele busca estímulo, repetição emocional, dopamina. Ele aprende a depender de sentimentos intensos, mesmo que sejam tóxicos, porque são familiares. E assim seguimos criando castelos de ouro com fundações ocas. Brilhamos por fora e desmoronamos por dentro. Esse é o vazio dourado, uma frequência silenciosa, mas corrosiva. Aquela sensação de que, mesmo com tudo em ordem, algo essencial está fora do lugar. Não se trata de fracasso, trata-se de um sistema interno que aprendeu a buscar preenchimento onde só há ruído. A pergunta que fica é: quantas vezes você já buscou paz em lugares onde só havia eco? Fama não gera coerência. O campo eletromagnético da alma não se compra. Há algo que a fama não consegue oferecer. Não importa quantas câmeras estejam apontadas para você, nem quantas pessoas o sigam com admiração cega. Se a vibração interna não estiver em harmonia, tudo o que há é ruído amplificado. Joe Dispenza ensina que só conseguimos manifestar realidades sustentáveis quando há coerência entre o cérebro e o coração. Essa coerência não pode ser comprada, não nasce do aplauso. Ela emerge do silêncio interior, da congruência entre o que sentimos e o que pensamos. Mas o mundo da performance, e Kanye viveu profundamente nele, opera em outro ritmo. A imagem pública se torna um personagem, e esse personagem precisa sustentar uma narrativa, mesmo quando o corpo e a alma estão pedindo pausa. É nesse descompasso que surgem os sinais sutis, ansiedade que não se explica, compulsões disfarçadas de inspiração, espiritualidade que parece mais um espetáculo do que uma reconexão real. Kanye, nesse sentido, espelha uma geração inteira, uma geração que aprendeu a valorizar a estética da espiritualidade, mas ainda luta para viver sua essência, a beleza na busca dele e a verdade na sua contradição. O campo eletromagnético do coração, como nos lembra Gregg Braden, não responde à aparência, responde à verdade vibracional. E a pergunta que surge silenciosa é: será que o que você mostra ao mundo é coerente com o que você sente quando ninguém está olhando? Quando o trauma vira religião, o erro invisível de espiritualizar feridas não curadas? Nem toda busca espiritual nasce da luz. Às vezes ela brota da dor, e nem toda dor nos leva direto à cura.
Há momentos em que a espiritualidade se torna uma forma sutil de negação, negação do trauma, negação da fragilidade, negação daquilo que ainda não foi digerido dentro de nós. Kanye West, ao adotar uma nova persona espiritual, não necessariamente encontrou Deus, talvez tenha encontrado um novo personagem, mais aceitável, mais palatável, mais adequado às exigências de uma alma que ainda sangra por dentro. É fácil criar uma identidade espiritual. Difícil é confrontar as feridas que essa identidade tenta esconder, e é aqui que muitos se perdem, confundem transcendência com fuga. A metáfora do espelho quebrado ajuda a compreender. Refletimos a luz divina, mas através das rachaduras do eu ferido. E por mais que tentemos apontar para o céu, algo em nós ainda está preso ao chão da dor antiga. Joe Dispenza nos lembra: não é possível acessar um novo estado vibracional carregando a frequência de um passado não resolvido. Sem digestão emocional não há integração energética. Nesse ponto, a religião vira anestesia e a busca por Deus se torna uma tentativa inconsciente de preencher o buraco que a dor deixou. Mas será que Deus habita onde tentamos esconder o que somos? Ou será que ele se revela justamente no momento em que paramos de fingir que já estamos curados? Entre a mente programada e a entrega real, o que bloqueia a reconexão com o divino? Existe um limite invisível entre querer se reconectar com o divino e, de fato, permitir essa reconexão. E esse limite é o próprio eu que insiste em permanecer o mesmo. Joe Dispenza é claro: não se cria um novo futuro vibracional com a mesma identidade emocional do passado, mas é exatamente isso que muitas pessoas fazem. Tentam se espiritualizar mantendo os antigos programas mentais, tentam buscar a luz sem abrir mão da forma velha que aprenderam a ser. Esse bloqueio vibracional não é um erro moral, é um condicionamento. O cérebro, quando habituado a padrões emocionais como culpa, medo ou necessidade de controle, resiste à entrega, porque entregar-se é morrer, morrer simbolicamente para a identidade antiga. Muitos que buscam Deus querem sentir paz, mas sem abrir mão do ego que os mantém em guerra. Querem a transcendência, mas sem atravessar o desconforto do desconhecido e sem atravessar esse deserto interno. O reencontro verdadeiro com o divino não acontece. É preciso descondicionar o corpo, a mente e a frequência emocional, não por imposição, mas por prática vibracional, meditação com intenção elevada, respiração coerente, presença silenciosa. Tudo isso reprograma, pouco a pouco, o campo energético. Só quando deixamos de nos apegar à identidade ferida, começamos a tocar o campo da alma curada, e nesse espaço, Deus não é buscado, é reconhecido. A metáfora do deserto, quando a alma nos leva para longe de tudo para reencontrar o essencial. Kanye West não está apenas em crise, ele está em travessia, e a travessia no nível da alma quase sempre passa pelo deserto. Esse deserto não é geográfico, é vibracional, é o momento em que tudo o que antes nos definia deixa de fazer sentido. Títulos, fama, redes sociais, validações externas, tudo se torna eco sem resposta. Gregg Braden e Neville Goddard convergem nesse ponto. O divino não está nas instituições, nas imagens ou no aplauso. Está na imaginação criadora, na consciência presente, no silêncio interior. Kanye, nesse contexto, pode ser lido como alguém sendo esvaziado por dentro, não como punição, mas como preparação. A alma, quando quer se reconectar com sua origem, desfaz os falsos apoios. E esse processo dói. Dói porque estamos acostumados a buscar segurança no que é ruidoso, mas o sagrado sussurra. O deserto é o espaço onde não há mais distrações, onde o ego grita, mas não encontra plateia, e é nesse silêncio quase insuportável que a alma começa a escutar o que antes ignorava. A dor, nesse processo, não é castigo, é bússola. Ela aponta para o que precisa ser liberado, ela revela o que nunca foi real, e nessa revelação nasce a chance de um novo começo, mais autêntico, mais vibrante, mais verdadeiro. O que Kanye West vive hoje é mais do que uma crise pessoal, é o reflexo simbólico de uma dor coletiva, a dor de uma geração que tenta alcançar Deus sem abrir mão do personagem que criou. Por trás da estética da espiritualidade, muitos ainda carregam o velho eu, travestido de fé. Joe Dispenza nos lembra que a verdadeira transformação só começa quando sentimos a emoção do futuro. Antes que ele aconteça, isso exige coragem para abandonar as histórias internas que nos mantêm presos ao passado. Gregg Braden reforça:
O universo não responde à imagem. Responde à coerência, à vibração real alinhada entre coração, mente e intenção. E isso não se compra, se cultiva. A jornada de Kanye ecoa em todos nós, porque todos, em algum nível, estamos sendo chamados ao silêncio, à verdade, à autenticidade. E por fim, a pergunta que fica é simples, mas profunda. Você está buscando Deus para se transformar? Ou apenas para reforçar o personagem que criou?